Já chamo o Theo Cury para a gente analisar essa decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Hugo Motta que tinha anunciado, com alarde na reunião de líderes, colocou nas redes sociais, que levaria adiante a votação para a perda de mandato de Alexandre Ramagem. Para Eduardo Bolsonaro, por faltas, seria a mesa diretora. É essa a tendência, como foi no caso do Chiquinho Brazão. Faltou muito e aí você tem regimentalmente a previsão de perda de mandato. A questão de Alexandre Ramagem não é por falta. E aí havia expectativa de plenário da Câmara dos Deputados. Só que a gente conversando com os líderes partidários, né, Theo, a gente sabia que Alexandre Ramagem ia ser salvo. Grande parte dos parlamentares gosta de Alexandre Ramagem. Eu falo de parlamentares, inclusive de centro, que consideram ele um nome moderado. Só que o Hugo Motta não quis pagar para ver. Seria salvo Alexandre Ramagem, iria para o Supremo Tribunal Federal, ele é um foragido no rastro da operação do plano golpista, teria uma nova crise entre os poderes. Então, nesse caso, o Hugo Motta não quis passar o mesmo sufoco que passou com Carla Zambelli e decidiu tomar uma decisão pela mesa diretora. A estratégia foi evitar o caso Zambelli, que foi esse precedente recente, e evitar com isso um desgaste com o Supremo Tribunal Federal. Mais um desgaste, porque os dois perderam o mandato a partir de uma decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados. O argumento é ausência. É aquela história, Uribe, é como se um parlamentar, fazendo uma comparação bem simples, bombasse de ano. Então ele atingiu o máximo de faltas que ele poderia num ano e por conta disso ele reprova. Então, basicamente é o que aconteceu no caso dos dois. O agravante no caso do Alexandre Ramagem é que ele tem uma condenação no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Então, nesse caso específico, ele tem a condenação pelo Supremo Tribunal Federal, lembrando que a Câmara retirou alguns dos crimes que lhe foram atribuídos, é uma prerrogativa dos parlamentares, conseguiram tirar alguns dos crimes que foram atribuídos pela Procuradoria-Geral da República ao Alexandre Ramagem, mas na estratégia do Hugo Motta, ele toma essa decisão por meio da mesa diretora, uma prerrogativa, ao fazer isso, para evitar que se repita o que aconteceu na semana passada com a Carla Zambelli. Carla Zambelli, assim como Alexandre Ramagem, foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal. No caso dela, em duas ações. Foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, declara o Supremo a perda do mandato e a Câmara tem que só, num ato administrativo, declarar essa perda do mandato. O Hugo Motta colocou no plenário da Câmara. A Câmara não alcançou o número de votos necessário para determinar a perda do mandato da deputada e manteve, com isso, ao não atingir o quórum, manteve o mandato dela. Voltou para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, a Câmara dos Deputados está violando a Constituição Federal Brasileira, ao não fazer o que a Constituição prevê, que é simplesmente referendar a decisão. Isso, obviamente, causou um desgaste institucional entre a Câmara e o Supremo. Para evitar que isso acontecesse, no caso de Ramagem, ele toma a decisão por meio da mesa diretora. Sempre lembrando, Alexandre Ramagem segue inelegível porque tem uma condenação no Supremo. Eduardo Bolsonaro segue elegível, podendo disputar as próximas eleições porque ele teve a perda do mandato, que não implica na cassação. Na Câmara dos Deputados, a cassação vem pelo plenário da Câmara e isso implica numa inelegibilidade. Quando existe a perda do mandato, no caso dos dois por falta, não implica na inelegibilidade, nem do Eduardo Bolsonaro, nem do Alexandre Ramagem, só que o Ramagem está inelegível pela decisão do STF.